Glórias a Deus, a graça, a paz e a misericórdia da parte de Deus. Que o Senhor nessa noite possa trazer algo muito especial para a sua vida, para o seu coração. Eu quero desafiar você nesse instante, onde você está, que você estiver fazendo, você parar um pouco e nós vamos interceder por aqueles que carecem agora de uma intervenção do Senhor. Louvar a Deus por todas as bênçãos, por aqueles que já foram curados, restaurados. Mas eu creio que este é um momento propício de nós clamarmos por aqueles que estão talvez passando por um vale. Feche seus olhos aí na sua casa, onde você está, e vamos clamar ao Senhor. Senhor, nós mais uma vez, nós já oramos, já clamamos, mas mais uma vez apresentamos diante do teu trono da graça aqueles que necessitam agora, ó Pai, de uma intervenção do Senhor. Pai, visita agora, Senhor, nos lares, nas casas, visita nos hospitais, Senhor, e que o teu bálsamo sarador de cura, ó Jeová Rafá, esteja sendo derramado nesse exato momento sobre a vida daquele que está lutando, Pai, pela vida. Que o Senhor possa soprar o fôlego de vida, que o Senhor possa restaurar a sua saúde. Pai, nós clamamos por aqueles que estão agora nesse exato momento também na linha de frente. Deus, revigora as suas forças, multiplica o seu vigor, que o Senhor de maneira poderosa possa visitar a sua vida. E agora, Senhor, também neste momento que vamos ser ministrados pela Tua Palavra, eu te peço, ó Pai, que a Tua Palavra encontre lugar nos nossos corações, e que se hoje ouvimos a Tua voz, que não endureçamos o nosso coração, que Teu Espírito Santo agora use a minha vida, e com plena liberdade o Senhor possa visitar cada lar, cada família, cada pessoa que está conosco nesta noite. É em nome de Jesus que nós oramos e Te louvamos por tudo. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom podemos estar na casa do Senhor para adorar o seu nome, adorar o Senhor da beleza da sua santidade. Deus colocou no meu coração de falar com você sobre algo muito forte, algo muito poderoso, algo que se você deixar o Senhor falar com você, permitir que o Espírito Santo ministre essa palavra no seu coração, como eu já fui ministrado. Essa palavra que eu quero estar trazendo para você, ela faz parte de umas ministrações que nós pastores aqui da Memorial recebemos no congresso chamado Summit, que aconteceu na primeira igreja. Nós fomos muito ministrados, impactados, e uma das palavras me chamou muito a atenção, e uma palavra que o pastor Alberto Tate trouxe, e eu quero ministrar ela para nós. Lógico, Deus colocou algo novo também no meu coração, e eu quero nesse momento passar para você. O tema dessa palavra é: seja um líder que enfrenta a realidade. Seja um líder que enfrenta a realidade. E eu creio que nós podemos enfrentar a realidade de maneira que não seja na força do nosso braço, seja na força do Espírito Santo. Seja você um pastor, seja você um líder em qualquer esfera, seja você um trabalhador, um professor, um familiar, seja você um médico, um bombeiro, seja você um educador, seja você que esteja um empresário, esteja em qualquer linha de frente, em qualquer posição, você é alguém que tem influência. E você pode influenciar nesse tempo de maneira positiva as pessoas à sua volta. É um tempo que vivemos em que muitas coisas têm nos chocado, têm nos desesperado. E Deus colocou no meu coração dizer para você nessa noite: seja um líder que enfrenta a realidade. E essa realidade pode ser transformada pelo poder do Senhor. Quero convidar você ainda a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos 14, 17. Abra a palavra de Deus nesse texto, Romanos 14, 17. É um texto muito conhecido, e eu quero usá-lo para que nós possamos pensar nesse momento em algumas coisas cruciais, em algumas coisas que precisamos aplicar na vida de um líder que quer ser autêntico, que quer viver uma vida autêntica. O texto diz: porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino dele é um reino de justiça, de paz e alegria no Espírito Santo. Eu sei que, como eu, talvez você tenha olhado para as coisas à nossa volta e muitas vezes você fala: injusto. É injusto que isso esteja acontecendo, é injusto como as pessoas estão lidando com a vida do semelhante, é injusto talvez para muitos é o comportamento dos políticos, dos governadores, dos prefeitos, é injusto às vezes as ações do Supremo Tribunal, é injusto as ações do presidente, é injusto as ações dos jornais, tudo é injusto.
e nós vemos injustiça, e nós temos um critério para dizer o que é injusto, e nós queremos justiça. Mas eu quero dizer para você que a justiça que nós precisamos é uma justiça do reino de Deus, é uma justiça que vem do alto, é uma justiça que faz a diferença, e a paz que nós precisamos é uma paz que o mundo não conhece, é uma paz que o mundo não pode dar, é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e é uma alegria que nós precisamos viver, é uma alegria que a igreja precisa ter, que cada líder precisa ter, a alegria no Espírito Santo. Ah, meus irmãos, essa é a minha oração nessa noite, esse é o meu desejo, que você possa entender que o reino do nosso Deus não é comida, não é bebida, mas é um reino de justiça, de paz e de alegria no Espírito Santo. E eu quero usar alguns textos para a gente entender o que eu quero ministrar para você nessa noite. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite é: seja um líder que vire a mesa da injustiça. Seja um líder que vire a mesa da injustiça. Hoje pela manhã, quem acompanhou a nossa escola bíblica viu de maneira muito propícia, eu falo assim que não é coincidência, é Jesuscidência. Eu nem sabia que era esse assunto que ia ser abordado também, nem sabia que era o Miguel, e que deu uma aula excelente, e eu percebi que pela manhã o Miguel usou o texto de Mateus 21, e essa história, esse momento em que eu quero usar aqui, é aquele momento que Jesus ele purifica o templo, é aquele momento em que Jesus tem aquele encontro com os cambistas, com aqueles que estão à porta do templo. O Miguel usou Mateus 21, mas essa história está registrada em todos os evangelhos, Mateus, Marcos 11, Lucas 19, mas eu quero usar João, porque nesta noite, de uma maneira muito especial, eu quero não só trazer o ensino eu quero que depois você entre lá no YouTube, veja a aula que teve pela manhã, e lá você vai ver que os nossos mestres estão trazendo coisas mais profundas, mas eu quero trazer algo prático para você, algo para aplicar na vida de um líder autêntico. Então deixa a sua Bíblia aberta em João 2, a partir do versículo 13, e é interessante que era próximo da Páscoa mesmo que estava acontecendo isso. João 12, de 13 a 16, olha que coisa interessante, Jesus ele vai para o templo, e essa é uma história famosa, porque ele chega lá onde as pessoas deveriam estar adorando a Deus, e as pessoas não estão adorando a Deus. Ele chega no lugar onde as pessoas deveriam estar orando, buscando ao Senhor, mas o que ele vê são mesas montadas. Eu até pedi para deixar uma mesa montada aqui, ó, para que eu pudesse exemplificar. Eu combinei assim, eu falei, deixa bem em frente da escada aqui, ó, mas está tudo certo. Eu até trouxe essa mesa aqui, porque quando Jesus chega em frente do templo, ele não vê uma mesa, ele vê muitas mesas colocadas, e lá estão os cambistas, lá estão aqueles que estão fazendo algo que não era para fazer naquele lugar, lá estão pessoas que eles estão também impedindo de pessoas que deveriam estar adorando, de estarem adorando. E quando Jesus chega, ele percebe que aquele lugar onde a adoração deveria ser feita, está acontecendo algo que não era para estar acontecendo. Eles estão trocando dinheiro, fazendo negócios, mas eles não estão apenas fazendo negócios, eles estão fazendo negócios marcados pela injustiça, eles estão fazendo negócios marcados pela acepção de pessoas, pela discriminação de pessoas, eles estão fazendo negócios injustos para com os pobres, para com os marginalizados, aqueles que são considerados os mais necessitados. Eles deveriam estar naquele lugar de adoração, e eles estão sendo impedidos de entrar. Há todo um sistema que foi criado, há um sistema onde eles estão tirando vantagem dos pobres e dos marginalizados. Então esse é o cenário que Jesus chega, e eu posso dizer que eu amo esse momento. Eu acho que algumas coisas eu me identifico muito com Pedro, eu queria mais me identificar com Jesus, mas Jesus ele tem também esses momentos dele, e esse momento que Jesus vê isso, Jesus ele fica com raiva. Pastor, Jesus pecou? Não, irmãos, raiva não é pecado, a Bíblia fala que a gente pode se irar, mas não pecar. A raiva já é até uma defesa, a raiva já é até um sentimento para você ver que algo está errado, algo está injusto. Muito tempo da minha vida eu fui mais sanguíneo que colérico, hoje eu acho que eu sou mais colérico, mas se você é como eu, quando você vê uma injustiça, você fica indignado.
E é exatamente isso que aconteceu, porque quando eu vejo Jesus zangado, eu me identifico com Jesus, porque ele está com raiva. E eu vejo que nesse cenário, a adoração deveria estar acontecendo, e Jesus ele fica indignado. Um lugar que era para estar acontecendo a adoração, um sistema de cambistas que estão ali para ganhar dinheiro, um lugar onde as pessoas deveriam estar adorando, são barradas, não é um templo, uma igreja, um lugar acessível. Os marginalizados e os pobres são barrados. Eu gosto muito dessa cena. Eu vou voltar para a mesa aqui. Quando Jesus chega, e eu quero desafiar você, líder. Eu quis ilustrar, eu gosto de ilustrar para você não esquecer do que eu vou fazer aqui. Talvez vai te chocar. E talvez foi o que Jesus quis fazer para chocar, para as pessoas entenderem que a injustiça não deve fazer parte do reino dele. Então Jesus chega diante daquelas mesas, e ele pega aquelas mesas, e ele fala assim: aqui não! Talvez te chocou, como que o pastor pôde virar mesa? Foi exatamente o que Jesus fez, porque ele começa a dizer: aqui não, este lugar é para ser casa de oração, esse lugar é para ser casa de louvor, esse lugar é a casa do meu Pai, este é o lugar onde que todas as pessoas devem ter acesso, onde as pessoas devem buscar a minha face, onde as pessoas devem estar para me adorar. Mas vocês transformaram a casa de meu Pai num antro de ladrão, e ainda vocês sistematizaram, criaram um sistema, um esquema para roubar o pobre, o marginalizado. Líderes, vire a mesa da injustiça. Ele diz: vocês têm todo um sistema. Irmãos, ele não apenas derruba a mesa, talvez te choca ver derrubar a mesa, mas ele derruba todo um sistema de injustiça. Ele diz: o meu reino é chegado, e o meu reino é de justiça. O meu reino é um reino onde os pobres, que eram privados, marginalizados, eles têm acesso. Ele derruba um sistema que entendeu que o culto era para ser feito de uma maneira errada. Ah, irmãos, quando você se engana na adoração, na oração, você trata Deus da maneira errada e trata o próximo da maneira errada. Você vai tratar os seus filhos de maneira errada. Então Jesus derruba a mesa da injustiça. Amigos, irmãos, você que me ouve nessa noite, aqui está a primeira coisa essencial que um líder que quer mudar a realidade precisa fazer: mudar, virar a mesa da injustiça. Você tem derrubado as mesas da injustiça? É através da nossa influência que nós podemos ser alguém que muda a injustiça. Deveríamos olhar para lugares onde as pessoas deveriam estar na mesa e não estão, porque elas não estão lá. Devemos fazer a mesma pergunta que o rei Davi fez um dia, quando ele estava no templo. Ele perguntou: há algum filho faltando? Há alguém que precisa estar na mesa? Onde estão os Mefibosetes? E eu quero dizer para você, é difícil para pastores, para líderes, derrubar a mesa da injustiça, principalmente se você estiver sentado confortavelmente nela. Deixa eu falar de novo. É difícil para pastores, para apóstolos, para líderes, derrubar a mesa da injustiça, se você estiver comodamente, confortavelmente sentado nela, usufruindo dessa mesa. A pergunta que devemos fazer: estamos sentados confortavelmente em uma mesa que deveríamos estar derrubando? A mesa que estamos sentados é uma mesa que tem injustiça? Vocês estão sentados em lugares que deveriam estar transformando por causa da injustiça? Você está sentado numa mesa de justiça, mas quem está faltando sentar nessa mesa? Algumas boas perguntas para aplicar o seu coração e o meu devem ser feitas. Quanto queremos ser autênticos? Quanto queremos ser líderes e influenciadores? Quem não está na mesa, meu irmão? Quem não está na mesa, meu amigo? E onde estão aqueles que não estão na mesa? Tá, nesse tempo de pandemia é difícil porque não temos culto presencial, então é mais fácil se esquecer de todos. Ah, não vamos sentir falta de ninguém. É muito mais profundo que isso. Será que já não criamos um esquema, um sistema para afastar algumas pessoas de se chegarem à igreja?
O que é ser uma igreja acessível? Quem está faltando? Eu vou ajudar na aplicação, gostei muito de uma história. Quem tem filhos aprende muito com os filhos, né? E o pastor Albert Tate, ele contou uma história sobre a sua filhinha Bethany. A filhinha dele tinha 3 para 4 anos, se não me engano, na história que ele conta. E você sabe que uma criança, nessa idade, ela é curiosa, ela está aprendendo muito. E ele conta que a sua filhinha estava aprendendo na escola as cores. E estava aprendendo também na igreja músicas. E você sabe que criança, ela liga muito uma coisa a outra. Então ela estava aprendendo as canções e aprendendo as cores. E de repente ela ouviu uma canção na igreja que dizia assim: Jesus ama as criancinhas, todas as crianças do mundo, vermelha, amarela, preta e branca. A criança, ela é surpreendente, né? Ela chega nessa parte que está pensando nas cores que aprendeu na escola. De repente ela diz: vermelha, amarela, preta e branca. Opa! Pai, está faltando a roxa. Você conhece criança, como que criança é. Eles esqueceram da roxa, ela percebeu, estou cantando uma música que exclui uma cor. Essa melodia exclui sistematicamente a cor roxa. Eu me recuso a cantar uma canção que exclui uma cor. Esse exemplo dele trouxe algo que realmente nos ajuda a pensar. O que eu quero dizer é que as mesas que facilitamos, os espaços que participamos, nós precisamos fazer uma pergunta: onde está a cor roxa? Quem está faltando? Se uma criança consegue perceber que algo não está certo, quanto mais na nossa organização, na nossa equipe, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família, quem escolhemos deixar de fora? Jesus veio buscar e salvar a todos, Ele não quer que ninguém se perca, Ele não deixa ninguém de fora. Tem alguém que ficou de fora? Isso aparece de várias maneiras. Às vezes você pode excluir alguém numa lanchonete, numa rua, até mesmo aquela senhora de idade que mora perto da sua rua e você fala: ela mora sozinha, não precisa me preocupar com ela. Será que tem alguém que se preocupa com ela? Será que tem um idoso, alguém que estamos deixando de fora? Onde está a roxa? Onde está a roxa? Ah, irmãos, então em primeiro lugar, o fator essencial: derrube a mesa. Derrube a mesa da injustiça. Eu quero que você seja um líder que derrube a mesa de um sistema de injustiça, para que todos possam ter acesso à mesa, para que todos possam vir ao lugar onde eles foram criados para estar. Jesus é interessante, e por isso que eu fico entusiasmado com Jesus zangado. É tipo assim, Jesus está com raiva, então eu posso dizer assim: eu tenho vontade de derrubar a mesa da minha liderança. Eu tenho vontade de derrubar a mesa de algumas pessoas. Mas presta atenção numa coisa, um detalhe: Jesus, Ele derruba as mesas, não as pessoas. Jesus não derruba as pessoas. Mas pastor, mas quando eu empurrar a mesa, será que eu não posso acertar pelo menos algumas pessoas? Não, Ele derrubou as mesas, não as pessoas. Eu quero que você frise isso: Ele não derrubou as pessoas, mas as mesas. Vamos ser honestos. Algumas pessoas que te frustram, algumas pessoas que erram com você, que fazem injustiças com você, você fala assim: eu quero derrubar essas pessoas. Eu quero derrubá-las. Eu quero pelo menos acertá-las com a mesa. Não. Embora podemos achar frustrante isso, a reação de Jesus nos mostra que a mesa da injustiça deve ser derrubada, e não as pessoas. Honestamente, isso deve ser um alívio para mim e para você, sabia? Porque quando penso na reação de Deus para comigo, quando Jesus derruba os sistemas e não as pessoas, de fato, quando você olha a história, todo o caminho de Jesus ali em João, no Evangelho de João, Jesus vai mostrar que sempre Ele se importava com as pessoas. O que ofendia Ele, o que Ele não gostava, o que deixava Ele irado, eram os sistemas que as pessoas criaram para ofender a Deus. Então grave isso. A primeira característica essencial de um líder ao lidar com sistemas: vire a mesa da injustiça. Quais são as injustiças que você vê à sua volta? Qual é a sua responsabilidade no combate das injustiças? Mateus 6,33 diz que nós devemos buscar o reino dele. Qual é o reino dele? O reino dele é um reino de justiça, é um reino que fala que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar,
para as demais coisas serem acrescentadas. Vire a mesa da injustiça, não as pessoas. Mas aí você tem uma pergunta: pastor, e como que eu vou lidar com as pessoas? Como que eu vou lidar com as pessoas? Então, se no primeiro lugar eu devo ser alguém, um líder que vire as mesas da injustiça, em segundo lugar, um desafio para você: seja um líder que lave pés. Seja um líder que lave pés. Abra sua Bíblia em João 13. Também antes da Páscoa, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, João 13, a partir do versículo 1 ao 12. Olha que coisa maravilhosa, eu quero que você leia esse texto com calma, pode ler depois. Mas aqui é o momento em que Jesus está prestes a ser crucificado. Ele está andando com todos os 12 de seus discípulos. E nesse momento, um pouco antes dele ser preso, preste atenção numa coisa, ele vai caminhar para a morte. Ele sabe que um deles vai traí-lo. Ele sabe quem é que vai traí-lo. E ele sabe que ele está ali na sala com ele. O que acontece? Jesus sabe que Judas está prestes a traí-lo. Sabe o que Jesus faz? Se Jesus me ensina a virar a mesa da injustiça, Jesus dá uma das lições de misericórdia e humildade mais lindas da Bíblia. Jesus, eu até pedi para deixar aqui, Jesus de repente ele se levanta da mesa, ele pega uma toalha, e ele pega uma bacia com água, e ele vai lavar os pés. Ele vai lavar os pés dos seus discípulos. Precisamos de líderes que lavem os pés. Precisamos aprender o que Jesus fez. E talvez você nessa hora fale assim: essa é a hora de eu lavar os pés só de algumas pessoas. Jesus ele chega para João e fala: João, você é meu discípulo amado, você é aquele que reclina sempre no meu peito. Dá aqui seu pé, João. E ele começa a lavar os pés de João. Daqui esses pés, quão formosos são seus pés, João. Quão formosos os pés de quem anuncia coisas boas. Daqui seu pé. Seca os pés de João com carinho. Fala palavras de bênção para João. Vem aqui, Pedro. Não, Senhor, eu não sou digno se eu lavar meus pés. Se eu não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Senhor, não só os pés, lava o corpo inteiro. Não, Pedro, você já foi lavado, dá aqui seu pé, deixa eu lavar você. Você vai me servir, vai ser difícil. E começa a ministrar. Dá aqui seu pé, deixa eu secar os seus pés. Tiago, vem cá, Tiago, dá aqui seus pés, Tiago. Deixa eu lavar seu dedinho, aqui, deixa eu lavar o dedinho, dedão, deixa eu lavar aqui, com carinho. Judas, não, você não, Judas. Um pouquinho de água para você, tá bom aí. Não, vou jogar mais um pouquinho de água para você. Tá bom, Judas, pode ir. Vou nem secar os seus pés. Jesus não ensina assim. Precisamos de líderes que têm esse ato de compaixão, que apenas confunde a mente de todos. E aqui vai ser algo talvez indigesto para algumas pessoas. Eu quero que você ore agora, eu quero que os intercessores orem, porque talvez para algumas pessoas vai ser difícil ouvir o que eu tenho para dizer. Talvez era muito difícil para as pessoas entenderem o que Jesus fez. E eu espero nessa noite, em nome de Jesus, que pelo poder do Espírito Santo, a sua mente, o seu coração seja a mente de Cristo. Porque isso que eu vou te falar é muito difícil. É difícil para mim. Talvez a dificuldade de ser um líder autêntico é dizer a verdade. Eu tenho dificuldade, pastor, com algumas pessoas, com algumas atitudes. Eu tenho dificuldade com essas pessoas, mas eu quero chamar você para essa lição de aprender a lavar os pés, porque isso é essencial na liderança de alguém que quer influenciar e mudar, alguém que quer tomar uma atitude diferente. Existem pessoas à minha volta e à sua que sinceramente, pessoas que talvez você serve, talvez eu sirvo por obrigação, eu sirvo porque eu tenho que fazer mesmo,
eu sirvo porque eu sou líder, eu tenho que dar exemplo, mas a minha vontade é não servir, a minha vontade é não fazer, a minha vontade é ser, eu lavo o pé desse, mas o seu, não. Jesus, Ele diz para mim e para você nessa noite, não basta ser um líder que vira a mesa da injustiça. Às vezes é mais fácil querer fazer isso, do que fazer isso aqui que é mais difícil. Lavar os pés. Judas estava errado, Judas estava enganado, ele trairia Jesus, Jesus um homem que não cometeu pecados, que não fez nada, que veio para abençoá-lo, que não fez nada de errado. Judas trairia Jesus, eu não vou lavar o pé de quem me traiu. Mas Jesus nos ensinaria naquele momento, que só porque você fez algo errado, só porque você tem errado, só porque você tem falhado, não significa que você não tem valor para Ele. Ele morreu por todos, Ele derramou o sangue dele por todos. Todas as pessoas têm valor para Ele. Algo perigoso está acontecendo na nossa cultura e na cultura do mundo, é a cultura do exclui, é a cultura do cancelamento. Eu vou cancelar você, eu vou cancelar você da minha vida. E eis uma perigosa pergunta para você, líder, para cada um de nós nessa noite. Se você não me criou, presta atenção, se você não me criou, como você pode me cancelar? E Jesus Cristo, o Criador de todas as coisas, Ele não cancelou ninguém, até mesmo aquele que haveria de trair, que o traiu, Ele não cancelou, Ele sempre estava dando oportunidade. Então, se Jesus não cancela ninguém, quem é você? Quem sou eu para cancelar alguém? Se você for um líder, e nós dois sabemos que você é, você precisa desenvolver algo poderoso na sua vida. Aprender a lavar pés. Aprender a virar mesas é muito rápido, mas lavar pés, uma capacidade de liderar e servir, uma capacidade de lavar os pés de ambas as pessoas. E agora prepare, porque isso talvez vai ser indigesto, é só pelo poder do Espírito Santo e pela palavra que você vai aceitar, que eu vou te falar agora. Preste atenção. Lavar os pés de inimigos e aliados, apoiadores e críticos, aqueles que amam as minhas ideias, aqueles que sempre têm algo para dizer contra mim ou contra as minhas ideias. Ame a todos, lave o pé de todos, fazer grandes ações de compaixão. E aqui está uma pergunta, que eu quero fazer uma pergunta de aplicação para você. Como eu aplico isso no meu negócio, na minha empresa? Como eu aplico isso na minha casa, na minha vida, com os meus filhos, com as pessoas à minha volta? Como eu aplico isso na minha igreja? Deixa eu te ajudar a ter uma resposta para essa pergunta. Quem se surpreenderia com a sua compaixão? Quem se surpreenderia? Quem jamais esperaria que você lavasse os seus pés? Talvez tenha alguém que você colocou no seu coração, eu nunca vou perdoar. Talvez seja essa pessoa que vai se surpreender quando você falar, eu quero lavar os pés dela. Quem se surpreenderia se você derramasse compaixão? Quem em sua vida, que se você mostrasse compaixão profunda, amorosa, ela diria, que estranho, tem certeza que esse presente é para mim? Tem certeza que esse bilhete é para mim? Tem certeza que essa palavra é para mim? Quem ficaria uma surpresa com a atitude sua de compaixão, de amor, de lavar os pés? Ah, meu irmão, minha irmã, você que me ouve, aqui está a graça, essa é a graça, favor imerecido. Vocês já sabem que o que eu estou falando, talvez na mente de vocês já veio até alguns nomes. Você quer ver eu tornar isso aqui mais indigesto ainda, irmãos? Tornar isso mais duro ainda, de compaixão? Eu até falei que eu estava pensando em fazer um dia uma brincadeira, né, um teste na igreja. Não tem aquele negócio, acho que é do Raul Gil, né? Para quem você tiraria o chapéu? Estou pensando em colocar a bacia aqui, né? Com a toalha, né? De quem você não lavaria os pés? Né? Aí eu colocaria aqui o nome, né? Supremo Tribunal, nomes de alguns governadores, presidente Bolsonaro, Lula. Colocaria o nome. Você deve lavar os pés.
de aliados e inimigos, de direita e de esquerda. Ficou difícil, né, irmãos? Ficou difícil. Mas é o que o meu mestre, aquele que estava sendo traído e mesmo assim lavou os pés de Judas. Precisamos de líderes que derrubem o sistema de injustiça, mas precisamos de líderes que lavem os pés de todas as pessoas. Você está disposto? Ah, meus irmãos, mostrem compaixão. E a pergunta é: o que significa fazer isso algo autêntico na minha vida? Eu quero que vocês sejam líderes que virem a mesa da injustiça. Eu quero que vocês sejam líderes que lavem pés de aliados e opositores. O reino do meu Deus, o reino que Ele quer para essa terra é um reino de justiça, mas é um reino de paz também. É um reino de paz. Em Hebreus 11:14 ele diz: segui a paz com todos, lave o pé de todos. É sobre essa liderança que eu estou desafiando você a viver. E por fim, seja um líder que manque. Ah, pastor, isso é fácil, eu dou mancada o dia todo, o tempo todo eu estou dando mancada. Eu quero falar um pouquinho com você sobre esse líder que manca. Deixe sua Bíblia aberta em Gênesis 26. É a história de Jacó. Essa história está no início da Bíblia, em Gênesis. É a história de um homem que sempre teve o que queria. Se ele tivesse que trabalhar duro por algo, ele é alguém que trabalharia. Ele não tinha medo do trabalho. Ele não tinha medo do esforço. Se ele queria uma coisa, ele ia lutar para conseguir. Ele ia fazer qualquer esforço. Ele falou assim, ó, se tiver que eu fazer qualquer coisa, não importa o que, eu vou fazer, mas eu vou conseguir. Eu sempre ganho. Eu sempre sou vencedor. O nome dele era Jacó. Em Gênesis 26, se você lê lá, ele já vai enganar o seu irmão Esaú, quando ele vai comprar o direito de primogenitura do seu irmão, na realidade enganando o seu irmão. Ele quer o direito de nascimento, ele quer a herança do pai, mas não é dele. Mas ele diz, eu quero muito e eu vou ter, eu vou fazer qualquer coisa para ter. A mãe dele era cúmplice, você sabe disso. E ele toma o direito de nascimento do seu irmão, ele engana o seu pai. Se você continuar vendo, quando Isaac abençoa Jacó, se você continuar lendo Gênesis 27, quando Esaú chega para ter a bênção do pai perto da morte, ele fala, pai, me abençoa. Ele fala, mas já te abençoei. E aí ele descobre que o irmão tinha vindo antes, enganado o pai. Esaú naquele momento, ele fala assim, pai, me abençoa a mim também, eu preciso da tua bênção. Meu filho, eu já não tenho mais essa bênção foi dada para o teu irmão. A Bíblia fala que daquele dia em diante, Esaú pôs no seu coração que ia matar o seu irmão Jacó e odiou o seu irmão Jacó. Ele é o cara que vence Jacó. Ele sempre consegue o que quer. Um dia ele viu uma menina, ele amou essa menina, ele falou, ela é linda, ela vai ser minha, eu quero ter ela. Falou com o pai dela, ele falou, você tem que trabalhar 7 anos por Raquel. O pai também enganou ele. E quando chegou a hora de entregar a Raquel, falou assim, não, por Raquel, ó, vou te dar essa filha aqui, por Raquel você tem que trabalhar mais 7 anos. Essa Raquel deveria ser algo fora do normal, né? E ele falou, eu trabalho duro, eu trabalho mais 7 anos. Ele diz, eu vou fazer isso, porque se eu quero algo, eu trabalho duro, eu consigo, eu vou trabalhar mais 7 anos. E o pai dela o manipulou, o enganou, e ele disse, não, eu vou conseguir. E ele trabalhou mais 7 anos para Raquel. Bem, ele conseguia tudo o que ele queria. Ele tinha riquezas, uma grande tribo, um grande povo. Mas no livro de Gênesis mostra que há uma reviravolta. Quando seu irmão Esaú volta do seu passado, depois dele ter conseguido a garota que ele queria, a herança que ele queria, ele só ganhava, ele só era bem sucedido, ele se achava bem sucedido. O que ele quisesse, ele conseguia. Mas agora, o seu passado voltou para enfrentá-lo. Ele está assustado, ele está assolado. E sabe, uma das piores coisas que pode acontecer com você, não é nem mesmo uma vida de fracasso, mas às vezes é uma vida de sucesso, mas o sucesso da maneira errada. Ele não sabia o que fazer, ele estava tão assustado.
que ele pegou a sua família, que já era grande, ele falou, eu vou dividir uma quantidade para cá e uma quantidade para cá. Uma esposa, que ele tinha as duas esposas, né? Uma quantidade vai para cá, outra vai para cá. Se o meu irmão vier e matar essa metade, ainda consegue fugir a outra metade. Ele foi achando estratégia, sempre ele tinha um jeito para resolver no seu braço, na sua força, na sua maneira. Mas chega um momento, você pode deixar a sua Bíblia aberta, em Gênesis 32, que ele vai ter uma luta em Peniel. A partir do versículo 22 é contada essa história. É a noite em que ele está se preparando para ir conversar com o seu irmão. Leia depois com calma, Gênesis 32, leia toda a história de Jacó. Mas nessa noite ele está sentado, esperando para rever o seu irmão Esaú. Vem um anjo, parece um homem, mas é uma imagem divina. É óbvio que é divina. É óbvio que é Deus, que é o representante de Deus. Esse Deus que se representa a si mesmo através desse homem, ele aparece para ele. Olha que coisa interessante, você sabe qual que é a primeira atitude de Jacó? Eu não sei se um anjo aparecesse para você, se Deus viesse te visitar, qual seria a sua atitude? Eu creio que a minha primeira atitude ia ser muito parecida com João, lá em Apocalipse, quando até ele se curva diante do anjo, o anjo fala assim, não, você só deve adorar a Deus, não tem que me adorar, mas eu acho que a primeira atitude nossa é se render a Deus. Mas sabe o que Jacó foi fazer? Falou assim, esse daí veio para ser um opositor, eu vou lutar contra ele, tudo eu resolvo no braço, tudo eu resolvo na minha força. E isso só mostra a postura do coração de Jacó. Ele tem tenacidade, ele tem garra, porque ele sempre vence. Então eu falei, eu vou lutar com Deus também. Você já lutou com Deus? Já lutou contra Deus? Tem gente que luta contra Deus. Então tudo que ele sabe é trabalhar duro, então tudo que ele sabe é conseguir na sua força. E ele luta com Deus, ele luta com o anjo. Alguém já fez isso? Mesmo com Deus, ele está tentando lutar, ele quer vencer Deus. Ele quer que seja a sua vontade prevaleça. Ele quer que seja no seu próprio poder, na sua própria força. Você sabe que uma das piores coisas que pode acontecer com alguém, ou das piores coisas que aconteceu com Jacó, foi o fato dele ter tido vitórias suficientes para ter confiança ou uma autoconfiança em si mesmo. É achar que o sucesso veio por causa dele. Ele se tornou alguém tão arrogante, tão prepotente, que ele achava que tudo era ele que conseguia. Quantos líderes você conhece que são assim? Prepotente. Ele teve sucesso demais, agora ele é arrogante. Ele confia demais na sua capacidade, no que ele pode fazer. É uma das piores coisas que aconteceu com ele. Mas ele não tinha ideia como era estar errado. Na verdade, ele sempre se achou certo em tudo. E quando ele se deparou com algo maior que ele lutou, lutou, lutou. Talvez seja como Paulo também um dia lutou contra Jesus, né? E Jesus apareceu para ele e falou assim, Paulo, Paulo, é dura coisa para você recalcitrar os aguilhões. Dura coisa é você resistir àquele que é maior que você, resistir o meu poder. Assim estava Jacó, lutando contra Deus, até que chega um momento, irmãos, que o anjo falou assim, já vi que ele gosta de lutar. O anjo só estende a mão assim, ó, e bate aqui, e deslocou a sua coxa. E naquele momento, Jacó desaba. Naquele momento, Jacó está derrotado, ele está acabado, ele não pode mais lutar. Mas o mais louco ainda, irmãos, é que ele não deixou o anjo ir. Ele ali derrotado, acabado, ele gruda nas pernas, né, do anjo, e eu falei, não vou deixar você ir enquanto você não me abençoar. Uma das maneiras que o pastor Albert Tate traduziu esse momento, eu gosto muito, ele fala assim que Jacó nessa hora falou assim, que o anjo falou assim, você não tem mais como lutar, ele deslocou ele. Você está acabado. Uma das traduções, interpretações que ele dá é como se Jacó falasse assim, de verdade, eu estou acabado. Eu estou acabado, é verdade, mas você não está. Mas você não está. Eu pego daqui para falar algumas coisas para você. Talvez você tenha lutado tanto na força do seu braço. Talvez já estão lutas atrás de lutas, batalhas atrás de batalhas. Coisas tão difíceis que você tem passado. E você achava que ia ser fácil vencer, que você ia conseguir. Mas agora com essa pandemia, agora com tudo que está acontecendo à sua volta, você só pode declarar uma coisa como Jacó declarou. Eu estou acabado. E é a melhor coisa que você pode fazer. Eu estou acabado, mas o Senhor não está.
o Senhor não está. Porque se você está acabado, não significa que Deus já tenha terminado o que Ele começou a fazer na sua vida. Esse não é o momento de você desistir, mas é o momento de você se render ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é hora de jogar a toalha, é hora de levantar a cabeça, estufar o peito e se ver que ainda tem fôlego dentro de você e dizer assim: eu estou acabado, mas o meu Deus não está. O meu Deus pode me abençoar. E eu não vou te largar, meu Deus. Porque eu sei que um dia com cordas eternas o Senhor me atraiu. E eu não vou te largar, eu não vou te deixar. Porque o Senhor só tem bênçãos para me dar. Abençoa-me, abençoa-me, porque eu não vou te largar. Jacó luta, ele não desiste, mas ele se rende dizendo: eu estou acabado, mas você não está. Aí o anjo pergunta: qual o teu nome? Jacó. O que sempre enganou, o que sempre esteve enganado, achando que era no seu braço, na sua força, no seu jeito. Trapaceiro, porque o seu nome é a sua natureza. O anjo diz: estou lhe dando um novo nome, uma nova natureza. Vou te chamar aquele que lutou com Deus. Israel será o teu nome. E ele se levanta. Mas ele não se levanta igual ele estava. Quando ele se levanta, ele percebe que há um mancar. Ele percebe que ele agora manca. Precisamos de líderes que se lembrem de que um dia você caiu, mas um dia o Senhor te levantou. Um dia você mancava por causa do pecado, mas o Senhor te deu um novo nome. Precisamos de líderes que tenham a marca de que agora mancam, mas isso não é um sinal de fracasso, é um sinal de restauração, é um sinal de que o Senhor prevaleceu. Isso me lembra que depois que eu perdi, o Senhor ganhou. Isso me lembra que Deus ganhou. Isso me lembra o sinal da graça de Deus na minha vida. Paulo entendeu isso. Paulo foi especialista em entender a graça de Deus na vida dele. Desde o dia em que ele literalmente caiu do cavalo, desde o dia que ele teve encontro com Jesus, ele entendeu que a graça do Senhor ia bastar, mesmo que ele tivesse um espinho na carne, para lembrar ele que um dia ele foi manco. Ah, meus irmãos, tem algumas coisas na minha vida que me faz lembrar que eu sou manco, que nós somos imperfeitos, que nós somos falhos. Você precisa de um mancar em sua vida que diga: eu perdi, mas Deus venceu. O pastor e escritor Sam Collier escreveu: quando sua história encontra a história de Deus, Ele lhe dará uma história maior. Lembra de quem você era, lembra de que o Senhor fez. Quando a sua história encontra a história de Deus, Ele lhe dará uma história maior. Talvez se Jacó estivesse aqui com a gente, e talvez um dia a gente encontrar ele já como Israel, né? Mas como Jacó, talvez ele diria assim: meu nome não é mais Jacó, é Israel. E porque lutei e manquei com Deus, Deus me deu uma história muito maior. Seja um líder que lembre que você manca, mas o Senhor te deu uma nova história. Líder, não perca o seu mancar. Não perca o seu jeito de ser vulnerável. Não queira ser um super-herói. Mostre suas fragilidades. Mostre suas fraquezas. Mostre para Deus quem você realmente é. O que você precisa não é ser um líder com algo especial, mas um líder com um mancar. Você precisa ser um líder manco em sua própria perda, para que você possa caminhar na vitória de Deus em sua vida. Quem me conhece desde criança, adolescente, jovem aqui na igreja, fala assim: ele é um líder que manca, mas Deus deu uma nova história para ele. Aleluias, aleluias. Precisamos de líderes que sejam vulneráveis, porque Israel também lhe diria, talvez, se ele estivesse aqui, ele diria para mim e para você: o fracasso não é uma perda, porque com Deus você vai sempre ganhar. Com Deus você ainda pode ganhar. Se você confiar nele, se render a ele, o fracasso não é fatal. O fracasso é um convite para a graça de Deus entrar na sua vida.
O fracasso é um convite para descobrir o reino de Deus, e o reino dele é um reino de alegria. Se é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria, uma verdadeira alegria, que é uma alegria no Espírito Santo, que as circunstâncias, o mundo, as coisas, a pandemia, nada, ninguém pode roubar a sua alegria, porque se você é um líder que manca, você se lembra de quem te levantou e de quem te fez andar novamente. Os fatores essenciais de um líder: é um líder que vire a mesa da injustiça, líder que lave os pés e líder que manque. O mancar que manca, onde você perdeu e Deus venceu. Existe uma música, é um musical que conta a história dos Estados Unidos, onde Alexander Hamilton, um dos fundadores dos Estados Unidos, fizeram um musical. E uma das músicas traz na parte da estrofe a seguinte palavra: a história desta noite. Eu posso não viver para ver a nossa glória, mas me juntarei à luta de bom grado. E quando nossos filhos contarem nossas histórias, eles contarão a história dessa noite. Que os nossos filhos não contem só a história de uma noite, mas que os nossos filhos possam contar a história de um legado que nós deixamos. Há uma cena nesse musical em que Hamilton e seus amigos estão falando sobre liderança e o impacto da liderança. E eles tomam uma decisão nesse momento, Hamilton e seus amigos, de que a liderança que eles tinham que viver não era uma liderança de momento, ou só para aquele momento. Eles falam do impacto de uma liderança que eles talvez não vejam. Pode haver uma colheita que nós não colheremos, dizem eles. Alguém disse com grande propriedade e que se encaixa perfeitamente para o momento que eu estou vivendo e que nós estamos vivendo como igreja. E tem uma frase que eu trouxe para você, porque é o que nós estamos vivendo com a igreja. Moisés veria mais longe do que iria, e Josué iria mais longe do que poderia ver. Líderes que entendem o seu papel de virar a mesa da injustiça, de lavar os pés e de mancar, entendem que podem deixar uma história para os seus filhos. Moisés veria mais longe do que iria, e Josué iria mais longe do que poderia ver. Eu te pergunto, qual é a mensagem? O que é que você vai dizer para deixar para a geração futura? Talvez não vejamos na totalidade a nossa liderança, talvez eu não veja, mas eu encorajo você nesta noite. Vamos liderar, vamos influenciar, não apenas essa noite, mas vamos liderar por um legado para amanhã. Precisamos de líderes que vão derrubar, lavar e mancar até o final, mesmo que não vejamos o fruto completo. Precisamos de uma liderança que enfrente esse momento, que mudará uma geração que está por vir. Líderes do legado que mancam. Eu termino dizendo, e quero convidar já o pessoal do louvor para estar aqui. Que histórias você pretende deixar para as próximas gerações contarem? Que história? Você foi alguém que virou a mesa da injustiça? Você foi alguém que lavou pés? Você foi alguém que mancou? Porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Eu quero convidar você a chamar aí na sua casa os seus filhos, quem estiver com você, a sua família, e nós vamos orar, e é uma oração que Jesus deixou para o mundo inteiro. É uma oração que nós conhecemos ela como Pai Nosso. Muitas pessoas fazem dela uma reza, mas é uma oração que Jesus deixou para nos mostrar que o reino dele é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de alegria no Espírito Santo. Eu quero convidar você, neste exato momento, você pode, curva a sua cabeça, põe a mão no seu coração. Antes disso, olhe se os seus filhos estão perto, olhe quem está perto de você, convide as pessoas da sua casa. Eu queria convidar você a não, se você pode se levantar, não ficar sentado agora, eu queria que você ficasse em pé, seja aí na sua casa, seja as pessoas que estão aqui, fique em pé, nós vamos orar mesmo, porque algo poderoso Deus vai fazer nessa noite, vai fazer pela nossa igreja, pela sua vida.
Nós vamos fazer essa oração, depois nós vamos adorar o Senhor, declarando que o reino dele é um reino em que os outros reinos, eles se abalam diante do nosso Deus, eles se curvam diante do nosso Deus. Põe a mão no seu coração, nós vamos orar a oração que Jesus ensinou, que está em Mateus. Põe a mão no seu coração, repita comigo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para todos sempre. Amém e amém. Dê um amém no seu lugar. Agora levante as suas mãos, levante os seus braços e comece a declarar e a exaltar. Depois que nós cantarmos, eu quero abençoar a sua casa, abençoar a sua família. Essa canção diz: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Líderes, eu convido você para que os reinos sejam abalados, a ser um líder que vire as mesas da injustiça, não as pessoas, vire as mesas da injustiça, ser um líder que lava os pés das pessoas, ser um líder que tem um mancar, para lembrar que um dia você estava caído, mas o Senhor te levantou, como aquele jovem chamado Mefibosete, que foi derrubado e ficou manco. Um dia ele foi convidado para o rei para se assentar à mesa, e ele recebeu o título de filho, de herdeiro e de co-herdeiro. É isso que Jesus fez com você, é isso que o Senhor faz conosco. Levante as suas mãos aos céus e declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam.